Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o produtivismo, um dos aspectos do produtivismo, que é um tema ao qual vamos retornar algumas vezes nos vídeos futuros. Para você que não está habituado a essa expressão, a gente poderia talvez definir o produtivismo como uma maneira de aferir a qualidade do trabalho que se faz numa instituição ou que é feita por um profissional, com base na quantidade de itens produzidos e considerados como válidos, como medidas válidas de produção para esse profissional ou para essa instituição. Por exemplo, na área acadêmica, nós poderíamos talvez dizer que quanto maior o número de teses, maior o número de alunos formados, maior o número de diplomas expedidos pela universidade, melhor seria a qualidade dessa instituição. Para a gente fazer uma comparação, seria como se a gente estivesse falando de um padeiro, um confeiteiro, que vende bolos, e um dos parâmetros mais relevantes para aferir a qualidade do trabalho que é feito por esse padeiro ou confeiteiro fosse o número de bolos que o padeiro ou confeiteiro produz. Na área acadêmica, para a gente aumentar o número de teses ou o número de alunos e o número de diplomas, né, alunos formados e diplomas expedidos, tem se discutido muito pouco o aumento das oportunidades, o aumento do número de bolsas, o aumento do número de vagas. O Brasil é sabidamente um país que investe muito pouco em ciência. Se você for procurar dados aí na internet, em vários rankings de investimento em pesquisa, em conhecimento, você vai descobrir que o Brasil está muito mal, muito abaixo, inclusive, da média mundial e muito abaixo dos países mais desenvolvidos. E o aumento da produção, o aumento do número de formados, dos diplomas expedidos pela universidade, raramente vem acompanhados de um aumento dos investimentos, um aumento do número de vagas, um aumento do número de bolsas. A estratégia que vem sendo usada ao longo dos anos para aumentar o que os industriais chamariam de throughput, ou aumentar a quantidade de diplomas expedidos e alunos formados, tem sido a redução do tempo de formação desses alunos. A redução do tempo de formação, inclusive, tem um impacto econômico que vem sendo o mais importante na avaliação desse tema ao longo das últimas décadas, porque à medida em que se reduz o tempo de formação e o tempo de expedição do diploma, reduz também o número de alunos que estão sediados nas diferentes instituições de pesquisa e, portanto, o número de bolsas que são dadas, né, auferidas a esses alunos para incentivá-los a desenvolver o trabalho de pesquisa, de forma que a redução do tempo de tese costuma vir acompanhado de uma redução da pressão econômica ou da demanda por financiamento para a manutenção desses pesquisadores. E esse argumento econômico, embora a gente não vá desprezar a importância dele, mas num país que tem investido tão pouco, ele não deveria ser o argumento preponderante. Ao longo da minha vida profissional como pesquisador, o tempo de uma tese de mestrado veio sendo reduzido de 4 anos, na média, para 3 anos. Hoje é inferior a 2 anos. Há enorme pressão para que ela seja reduzida ainda mais, para 15 meses, 1 ano. A tese de doutorado, ou trabalho de doutorado, que era conduzido por 6 anos, na média, veio reduzindo para 5, para 4. Há muita pressão hoje para a gente se aproximar dos 3 anos. A gente poderia perguntar se isso é bom ou ruim, e eu gostaria de levantar alguns aspectos. Né? Para reduzir esse tempo, o que as instituições e os órgãos de fomento normalmente têm feito? Um é reduzir o tempo formal para o desenvolvimento daquele trabalho. Então, o aluno ou pesquisador ele é ameaçado com a expulsão ou a perda do diploma se não cumprir os prazos estabelecidos pelos institutos e pelas agências de fomento. A redução continuada do tempo de bolsa, de maneira que o pesquisador se vê pressionado pela sobrevivência para terminar
o trabalho da maneira mais rápida possível. Uma outra estratégia é de impor obrigações ao longo da trajetória, de uma certa maneira impondo um amadurecimento rápido do pesquisador, forçando o pesquisador a publicar papers e manuscritos em revistas após um ano e meio de trabalho no grupo de pesquisa. Outra tática é reduzir a carga de cursos e a carga em sala de aula para treinamento dos alunos, né? Perceba que em todas essas táticas e essas estratégias, em nenhum momento foi considerada a qualidade da pesquisa que se faz. O argumento sempre é: precisamos reduzir para obter o benefício financeiro e aumentar o throughput, a quantidade de pessoas formadas. Mas como que isso está relacionado à qualidade do trabalho que se faz? Primeiramente, é importante a gente admitir que qualquer trabalho de pesquisa precisa de amadurecimento. Ninguém começa a tratar de um tema complexo de um dia para outro sem muita leitura, sem muito treinamento e sem amadurecimento filosófico e compreensão de qual é o problema, formulação das perguntas corretas. E nessa discussão sobre o tempo, a gente tem que fazer a pergunta se essa redução é compatível com a qualidade do trabalho, com o amadurecimento e com a formulação das perguntas corretas. É como se, voltando ao exemplo do padeiro, a gente obrigasse o padeiro a produzir mais bolos, produzir bolo por menos tempo, e o padeiro se visse obrigado a produzir bolos crus, que não são bons, mas que ele seria considerado muito bom porque ele está aumentando a quantidade de bolos a despeito da qualidade do bolo que ele está fornecendo para a sociedade. E aí é que a gente chega a um ponto crítico da pesquisa brasileira. A pesquisa brasileira está correndo o risco grave de ficar óbvia. A pesquisa brasileira, para qualquer estudioso que se interesse pelo tema, ela já é muito pouco impactante. E é cada vez a pressão maior para que os riscos da pesquisa sejam reduzidos, exatamente para que caibam nos programas de pós-graduação e de treinamento cada vez mais curtos. Para que programas curtos sejam executados, a pesquisa também tem que ser muito simples, tem que ser de baixa complexidade. E o pior ainda, nós estamos acostumando e treinando os nossos pesquisadores que estão nos cursos de pós-graduação a entenderem que essa é a forma correta. E uma pergunta frequente que aparece no ambiente de pesquisa hoje é: professor, será que isso dá uma tese? Ou seja, a pergunta é quase equivalente a: qual é o mínimo que eu tenho que fazer para obter um diploma? Essa pergunta, ela não é fundamentada na importância acadêmica. A pergunta correta deveria ser: o que eu preciso fazer para responder a pergunta que eu formulei de uma forma consistente e coerente? E não qual é o mínimo que eu tenho que fazer de executar para obter o meu diploma. O país está, na minha opinião, correndo risco grave de, nessa pressão pela redução dos tempos e amadurecimento forçado dos pesquisadores, produzir cada vez mais bolos pouco assados, ideias mal digeridas, ideias que não foram trabalhadas com profundidade, e de tornar o trabalho de pesquisa no país, já tão pouco impactante, ainda menos importante para a pesquisa mundial. É muito importante que a gente pare, reflita sobre esse tema, porque embora seja verdade que uma pesquisa não possa talvez se estender por 20 anos para que algum resultado seja obtido por um aluno que está fazendo, ou um pesquisador que está fazendo treinamento, também é verdade que nós não conseguimos fazer nada em um mês. Existe um ponto ótimo, e a mim parece que o país já passou por esse ponto de ótimo, e esse produtivismo não está sendo legal com a qualidade da pesquisa que se faz aqui. Você, pesquisador, deve refletir muito sobre esse tema e deve fazer uma pressão na direção contrária para que os cursos onde você está matriculado e os ambientes onde você está trabalhando lhe dê tempo para que você responda às perguntas de uma maneira inteligente, criativa e consistente. Isso é muito mais importante do que mais 1 ou 2 meses no laboratório. Um grande abraço e até o próximo vídeo.